Então, vamos começar com o fluxo de trabalho. O porquê que dentro da carreira do fotógrafo é extremamente importante que a gente tenha um fluxo de trabalho bem organizado e o porquê que eu vou falar exatamente sobre isso, ok? Vamos começar pela frase icônica dos fotógrafos. Eu não tenho tempo. Vamos excluir essa realidade que a gente está vivendo hoje, que tem as paradas de tudo que está acontecendo, enfim, que a gente está meio que sem trabalho, enfim, mas vamos lá. O fotógrafo sempre ele reclama que não tem tempo para fazer as coisas. E realmente, nós fotógrafos temos muitas funções para fazer dentro do trabalho. A gente já fez uma live sobre isso, mas eu vou repassar algumas delas aqui. Mas nós temos que fazer muita coisa mesmo, ao mesmo tempo, entre aspas, para que a gente consiga fazer o nosso trabalho acontecer, fazer o nosso fluxo de trabalho acontecer. Então, eu acho que a parte mais importante da gente, antes de definir o nosso público, antes da gente desenhar o nosso fluxo, público não, fluxo, é a gente entender o que a gente precisa realmente fazer. Eu sei que tem muitos fotógrafos já de longa data aí de carreira, alguns outros que estão começando agora, ou outros que ainda nem são fotógrafos, mas são apaixonados pela fotografia e estão aí acompanhando o trabalho. Eu acho que o mais importante é a gente realmente conhecer o que a gente precisa fazer. Eu vejo muito fotógrafo até com muitos anos de profissão, coisas aí bem para frente, que acabam se atropelando dentro do fluxo, às vezes por não conseguir separar e segmentar tudo que precisa ser feito dentro da profissão fotógrafo, dentro do trabalho, dentro da construção da carreira do fotógrafo. Então, vamos para a primeira coisa que eu acho que o fotógrafo tem que fazer a todo tempo. Não existe uma empresa, não só um fotógrafo, não existe uma empresa ou algo que eu conheço que sobreviva sem atrair novos clientes ou atrair antigos clientes, enfim, a gente já falou isso de algumas lives para trás. Então, o fotógrafo, por ser um profissional autônomo, prestador de serviço, ele tem que buscar clientes todos os dias. Então, essa eu acho que é uma função de todo empreendedor, toda pessoa que quer trabalhar com arte, querendo ou não, a gente trabalha com arte, então a gente tem que buscar cliente novo todo dia. E ao mesmo tempo que a gente vai buscando clientes novos todo dia, começam a aparecer comentários, começam a aparecer perguntas, e-mails, mensagens. Então a gente tem que também conseguir dar atenção para o nosso cliente. Então a gente tem que atrair os clientes, mas ao mesmo tempo a gente tem que responder os comentários, responder os comentários em rede social e tudo mais. E também rolam aquelas reuniões presenciais, como por exemplo hoje eu tive uma. Lembra que eu falei que é extremamente importante a gente não parar de publicar, não parar de colocar as coisas nesse momento? Olha que loucura, hoje eu recebi um pedido de orçamento para 8/6 agora. E era um casamento onde ia ter a parada toda, a decoração estava tudo pago, o negócio. Eles decidiram manter mais 100 convidados. Não vai ter convidado, vai ser uma troca de aliança e um ensaio que eu com todas as precauções, claro, se eu for contratado. Hoje chegou esse pedido de orçamento. Eu fiz uma reunião com ela hoje, 10h30 da manhã. Então a gente tem também que atender os clientes eventualmente presencialmente. Eu sei que tem realidades diferentes de estúdio, pessoas que trabalham bastante, assim, pô, o dia inteiro atendendo gente, estúdio para cá, estúdio para lá, mas eu tô falando dentro do meu fluxo, que acredito ser a maioria do fluxo da galera, que é, pô, 2 ensaios por semana, 3, um casamento no final de semana, enfim. Então a gente vai desenhar dentro do meu fluxo. Então a gente tem que atender os clientes também. Todos os dias, uma outra coisa extremamente importante, a gente tem que cuidar das nossas finanças. Pelo menos passar o olho, ver que contas a gente tem para pagar hoje, que contas a gente tem para receber, se está tudo ok, se não tem um fornecedor que eu tenho que pagar. Então, também temos que ser os financeiros da parada, né? A gente tem que tá sempre olhando para dentro do nosso financeiro. Então a gente tem que ser marqueteiro para atrair os clientes, responder e tudo mais. A gente também tem a parte de fotografar. E essa é a que menos toma tempo, ao meu ponto de vista, porque olha o quanto tempo a gente fica na frente do computador, olha o quanto tempo a gente fica fazendo outras coisas dentro do fluxo, ao invés de fotografar. Então, como tem bastante gente que começou a me seguir agora, que está começando na fotografia, cara, você não vai fotografar 100% do tempo, nem perto de 50% do tempo. A profissão fotógrafo, ela engloba, a carreira do fotógrafo, ela engloba um número grande de funções que a gente precisa ter
para construir uma carreira sólida. Então, você tem que fotografar e depois que você fotografa, você tem que descarregar, selecionar as melhores fotos, fazer post no blog, espalhar organicamente e também patrocinado, publicar nas redes sociais. Então, assim, a gente tem muitas funções e dentro de cada função dessa, a gente vai desmembrando. Como, por exemplo, cara, você precisa fazer o post no site. Mas antes de você fazer a distribuição do seu post, onde você vai publicar nas suas redes sociais, no Instagram, no Stories, arrasta para cima, você tem que passar por uma outra ferramenta. A outra ferramenta, o Webmaster Tools, que eu já falei em outra live, para você indexar o seu site, para ele contar certinho as visitas, aí você tem que esperar 3, 4 horas, você tem que mandar para o seu cliente via WhatsApp para trazer tráfego para o seu site, aí depois de 24 horas você pode colocar uma campanha de 1, 2 semanas para trazer tráfego, de um mês. Então a gente tem esse monte de função aí, como por exemplo, depois que a gente fez esse post no blog, fez as redes sociais, a gente também tem que manter as parcerias, ok? Eu vejo muito fotógrafo achando que uma andorinha sozinha faz verão. E uma andorinha sozinha não faz verão. Nós precisamos ter os nossos parceiros, ter aquelas pessoas que vão nos ajudar. Então é extremamente importante que a gente também mantenha o contato com os nossos clientes. A gente tem que selecionar essas fotos, as melhores. Pô, você vai lá, tira 7, 8 mil fotos num casamento. Aí você tem que olhar foto por foto, olhar uma por uma. Depois você tem que pós-produzir uma por uma. Então isso realmente leva tempo. Então você está vendo quantas funções o fotógrafo precisa ter dentro da construção da carreira dele. Você tem que entregar o arquivo. Aí você vai esperar a seleção do cliente, aí o cliente não escolhe, aí você tem que mandar um e-mail porque o cliente não escolheu, aí atrasou o pagamento. Então, todas essas intempéries, ó, chicão, hein? Intempéries que acontecem no meio do nosso trabalho, e também a gente tem que diagramar o álbum, e alterar o álbum, e todas aquelas paradas que a gente já sabe, como enviar o álbum para impressão, embalar, colocar o pendrive, entregar para o cliente, manter a comunicação depois, lá, 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 lá. E moral da história, o que acontece no final desse batalhão de coisa que a gente tem para fazer? A gente não se organiza e acaba colocando o pé pelas mãos, o carro na frente do boi e dá a cagada geral. E aí o fotógrafo fala que ele não tem tempo para fazer as coisas que ele deveria fazer. E se você é um fotógrafo desse, eu quero te dar algumas dicas aqui, porque eu também já fui esse fotógrafo que tinha tudo atrasado, tudo atrapalhado, as coisas não aconteciam. Por quê? Porque eu não organizava o meu fluxo de trabalho. Eu sabia que eu tinha que ter todas essas funções. Eu nem numerei aqui, mas deve dar mais de 30 funções que o fotógrafo precisa ter dentro do estúdio dele, dentro da carreira do fotógrafo. E eu era muito desorganizado, cara. E não nego, como eu falei na live de ontem, às vezes ainda passa algumas coisas, porque a gente tem muita coisa para fazer, mas o quanto mais a gente se organizar, menos erros vão acontecer. Então vamos lá. Eu quero estabelecer um fluxo de trabalho com vocês. Depois que toda essa parada passar, eu quero que vocês anotem essa sequência que eu vou falar, que é o meu fluxo de trabalho, é o que eu acredito que funcione, porque funcionou para mim, e adequem essa sequência dentro do fluxo de trabalho de vocês. Logicamente, vai acontecer problemas no meio do caminho, sem dúvida nenhuma, mas você seguindo essa parada que eu vou falar aqui para você, pode ser que te sobre muito mais tempo do que está sobrando hoje. Por quê? Porque qual que é o grande problema nosso? Nós não somos multifunção. Nós não somos multifunção. O que é isso, Biga, multifunção? O ser humano ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. E claro, isso é comprovado, porque a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, dá cagada. Quando você tenta olhar o e-mail, o Facebook, publicar no Instagram, fazer uma arte, ligar para um cliente, cara, dá cagada. Por quê? Porque a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque nosso cérebro é focado, ele é linear, sim, ele vai focar naquilo que você está fazendo, e algumas coisas que fazemos com tanta repetição ficam automáticas.
E é por isso que dentro de um processo de fluxo que eu vou passar aqui para vocês, eu quero que, no mínimo, vocês anotem ou coloquem uma sequência para vocês para que isso vire hábito e as coisas funcionem organicamente dentro do trabalho de vocês. E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter é pensar que se a gente vai fazer determinada coisa, vai ser exatamente aquela coisa. Porque como que o fotógrafo faz? Vamos colocar no mundo ideal, no mundo de Nárnia, que o fotógrafo acorde 7h30 da manhã, tá? Eu sei que não é a realidade de todo mundo, hoje eu tô acordando um pouco mais cedo que isso, mas já acordei muito mais tarde, já dormi 6 horas da manhã, acordei 3 horas da tarde, cada um tem o seu fluxo. Mas vamos colocar que o fotógrafo acorde, não, 7h30 é muito forçado, vamos colocar 8 horas da manhã. Ele vai lá, toma um café dele, sai fazer uma caminhada se ele quiser, e pá. Vamos supor que o cara comece a trabalhar às 9 horas da manhã. O que você faz quando você começa a trabalhar? Aliás, você já começa a trabalhar antes da hora, porque você já acorda, vai dar uma obrada ou vai fazer alguma coisa aí, uma necessidade, pega o celular e começa a ver as mensagens que chegaram. Ah, tem o comentário no Facebook da fulana. Ah, me pediu um pedido de orçamento. Isso você nem começou a trabalhar. Você nem tomou seu café ainda. Você já está colocando o carro na frente dos bois. Porque na hora que, beleza, você viu as paradas, aí você liga o computador. Qual que é a primeira coisa que você faz? Você liga o Chrome, você aperta lá no Chrome, ou no Internet Explorer, ou no Mozilla, qualquer navegador. A primeira tecla que você aperta é W. Por quê? Porque você vai para o web.whatsapp.com. Aí depois você vai lá e digita FA, vai para o facebook.com. Aí você decide que você quer olhar uma coisa no Instagram. Aí tem que selecionar foto. E quando você está selecionando foto, apita o negócio lá no Instagram, você fecha, minimiza o seu tratamento, minimiza a sua seleção e vai lá para o Instagram. E lá no Instagram você fica mais meia hora, 40 minutos, aí um cliente liga, você fala, e aquela edição que era para fazer não foi feita às 9 horas da manhã, isso vai para 3 horas da tarde, aí como fotógrafo tem a flexibilidade de horário, você tem aquela velha frase icônica que fala, amanhã eu faço. Amanhã tá tranquilo, eu acordo um pouco mais cedo, eu acordo um pouco mais tarde, eu vou dormir um pouco mais tarde, consigo fazer isso. E no dia seguinte a mesma coisa. Você pega, liga seu navegador, Facebook, WhatsApp, Instagram, e-mail e vai tentar editar foto ao mesmo tempo e só dá cagada. As coisas não funcionam e as coisas vão ficando para trás. Por quê? Porque além do fotógrafo ser doidão, assim, ter que fazer várias coisas, ele passa um prazo muito além do que é necessário e deixa para o último dia para fazer as paradas. Você sabe do que eu estou falando. Você deixa para o último dia, todo brasileiro, a maioria, né? Não pode falar tudo nunca, mas a maioria do povo brasileiro deixa a bagaça para o final, para a última hora, para fazer na hora que já tá estralando o pescoço, já tá caindo a cabeça da curvina, tá ligado? Por isso que o fotógrafo não tem tempo. Se você pegar o seu celular e ver o quanto tempo você fica no Instagram, o quanto tempo você fica no WhatsApp, o quanto tempo você fica no Facebook, você vai ver que esse tempo improdutivo seu está matando o tempo produtivo e você está deixando de fazer as coisas que você tinha que fazer nas redes sociais, você está deixando de fazer as coisas que você tinha que fazer no seu fluxo para ficar consumindo besteira, para ficar rodando botãozinho para cima e rolando para cima. Não, então vamos estabelecer um fluxo que eu tenho certeza que se você levar dentro do possível, não faça além nem menos do que isso, faça o necessário, é média. Primeiro, para você ser acima da média, você tem que estar na média. Foi uma discussão que eu tive com a Jana aqui. Ela falou, não gosto muito que você fala na média, porque está na média. Não, então para você estar acima da média, você tem que pelo menos chegar na média. Então vamos colocar um fluxo de trabalho que seja inteligente e que sobre tempo para você fazer as coisas que você precisa fazer, principalmente treinar fotografia. Lembra da live de ontem? Joseph Koudelka? Eu fotografo 3 rolos de filme por dia, mesmo quando não estou fotografando. Então, a gente precisa ter tempo para treinar o nosso olhar. A gente precisa ter tempo para nossa família, a gente precisa ter tempo para o nosso lazer. E o fotógrafo acaba entrando nessa bola de neve de mais de 40 funções que ele precisa fazer e acaba se perdendo no meio do processo e caga tudo. Quantos fotógrafos vocês já conheceram que deixaram de entregar algo porque não tinha dinheiro para entregar? Porque fechou um monte de casamento e cagou tudo.
o cara que atrasa o álbum, o cara que demora 90, 120 dias para entregar 600 fotos. Por quê? Cara, porque vai procrastinando, a gente sabe do fluxo de trabalho, então vamos estabelecer um fluxo de trabalho inteligente. Vamos lá. Quando começa o fluxo de trabalho para mim, nesse mundo de Nárnia hoje que a gente está aqui na live? Ele começa no domingo. Ah, como assim no domingo? Porque sábado foi o casamento. Esquece o fluxo exclusivo do cuidar de equipamentos, de saber onde é, endereços e logística do casamento, que isso é um outro fluxo, que cada um tem o seu também, mas eu não quero falar desse. Eu quero falar do fluxo pós-evento, pós-casamento, pós-festa, pós-ensaio. Então vamos lá. Então nesse fluxo ideal meu aqui, a gente vai começar no domingo. Por que no domingo? Cara, eu fotografei no sábado. Eu sei que o domingo às vezes é aquele dia de porre, pá, mas cara, descarregar a memória não dá trabalho. Você botar no seu leitor, você colocar, tem aqueles leitores que descarregam 5 memórias ao mesmo tempo, você vai descarregando uma por uma. Se você, no horário que você foi pra casa, acabou de almoçar com a família, vai lá, dorme na hora do Faustão, que é chato pra caraca, aí você vai lá e descarrega o seu cartão, vai revisando as memórias, e o importante nesse caso é você trabalhar muito pouco no domingo, para que de quarta-feira para frente o seu fluxo, o seu tempo livre aumente muito. Então vamos lá. Descarregou as fotos no domingo, só em 2 HDs diferentes, pelo amor de Deus, não deixa no seu computador. Se quiser deixar no computador em 2 HDs diferentes, mais lindo ainda. Se quiser deixar em 2 HDs diferentes no seu computador e numa nuvem, mundo perfeito, tá? Então descarrega tudo isso no domingo. Cara, é simples, não vai tomar muito tempo. Por quê? Porque se você deixar para descarregar na segunda, a primeira coisa que você vai fazer é ligar o WhatsApp, é o Facebook. E aquelas 2, 3 horas que você vai trabalhar no domingo vão te custar mais de 10, 15 horas durante a semana. Então, chega no domingo, vai lá, descarrega a memória, organiza as pastas, 2 HDs mais nuvem mais computador, ou 2 HDs e nuvem, ou no pior dos casos aí 2 HDs, ou 1 HD e computador, vamos colocar assim. Descarregou. Segunda-feira, cara, você tá tranquilo aí, acordou lá às 7 horas da manhã, tomou seu café, fez sua caminhada, pesquisou sobre economia, pesquisou sobre o mercado, fez a parada, e 9 horas você vai começar a trabalhar. O que você vai fazer das 9 às 10? E quando eu falo fazer das 9 às 10, é fazer exatamente isso. Por quê? Porque nós não somos multifunção. Se você decidir fazer uma coisa e tentar fazer outra, e colocar outra coisa no meio, aquilo que era para demorar 1 hora vai demorar 3, vai demorar 4, e aí você vai procrastinando de novo e a parada vai ficar sem tempo. Então vamos lá, segunda-feira, você já descarregou os cartões. Das 9 às 10, o que você vai fazer? Você vai ver os seus e-mails, responder os comentários em rede social, responder seu WhatsApp e responder eventuais pedidos de orçamento. Por que eu falo para você fazer isso de manhã? Porque nós vamos repetir isso 4 vezes durante o dia. Exatamente, você vai fazer uma vez de manhã para não pegar mais isso até a hora do almoço. Porque se você for escalonando, chegou um orçamento 10 horas da manhã, a pessoa pode esperar 1 hora e meia, 2 horas para obter a resposta. Se ela quer aquela resposta imediata, ela te liga. Tem o seu telefone na parada lá. Se ela quer uma resposta imediata, ela te liga. Se ela puder esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela vai te mandar uma mensagem. Então, das 9 às 10, você vai cuidar dessa parte. Responder os e-mails, comentários, mensagens, pedido de orçamento e tudo certinho. Das 9 às 10, você não vai fazer outra coisa. Das 10 às 10 e meia, você vai revisar o seu financeiro. Lembrando, isso é segunda-feira. Você vai revisar o seu financeiro, ver que contas eu tenho a pagar, que pessoas têm que me pagar hoje, que pessoas eu tenho que pagar hoje, eu tenho que pagar algum fornecedor, eu tenho que pagar algum freelancer, deu algum problema lá no financeiro. Então, passa um pente fino de meia hora dentro das contas a pagar e receber do dia para você ter aquele controle. Isso em meia horinha. Das 10 e meia a meio-dia e meia, você vai separar de 20 a 30 fotos desse evento, ou desse ensaio, ou dessa coisa que você fotografou. Só separar. Então você vai pegar esse arquivo inteiro, você vai pegar aquelas fotos que você tava na sua cabeça e falar, não, essa aqui foi maneira. Pô, aquela lá foi maneiríssima e tal. Então seleciona aí de 10 a 30 fotos, as melhores fotos do seu trabalho. Então você das 10 e meia a meio-dia e meia selecionou
que você vai fazer depois disso? Almoçar, né, mano? Porque saco vazio não para em pé. Então você para meio-dia e meio. Mas quando você for selecionar as fotos das 10h30 a meio-dia e meio, se entrega para aquilo. Porque se você abrir o WhatsApp, se você abrir o Facebook, se você abrir o que você quiser abrir, você, em vez de demorar 2 horas, você vai demorar 4 horas. E lembra, eu já falei isso na live, nas lives, nos vídeos, a única coisa que a gente tem em comum, e eu, você, o Elon Musk, o Bill Gates, qualquer maluco do mundo aí, cara, é o tempo. E a única coisa que a gente não pode comprar é o tempo também. Então, quanto melhor a gente gerenciar o nosso tempo, mais vida, mais resultados a gente vai ter. Então, você separou essas 20, 30 melhores fotos das 10h30, meio-dia e meio, almoçou a parada, tá? Você almoçou. Aí das 2 às 3, sabe o que você vai fazer? Selecionar as fotos para os fornecedores. Então, se for um aniversário infantil, você vai selecionar as fotos do balão, do bolo, dos docinhos, da parada XYZ. Se foi do casamento, é decoração, é bolinho, é docinho, é florzinha, é as paradas. E você vai separar essas fotos das 2 horas da tarde até as 3 horas da tarde. Ou seja, você já descarregou, você já tem a seleção das 20 fotos, das 30 melhores fotos daquele trabalho. Agora você já selecionou para os fornecedores. Por quê? Porque eu estou percebendo uma coisa que, cara, 80, 90% dos clientes que estão vindo para o meu Instagram chegam de Instagram de fornecedores, principalmente de decoradores e espaços de festa. Quando o espaço da festa publica sua foto, quem que segue o espaço da festa? É o cliente que quer fazer uma parada lá, quer fazer uma festa lá, tá ligado? Então, hoje tá vindo muita gente por referência desses perfis que publicam as minhas fotos. Então, eu quero que vocês, na segunda-feira, selecionem das 2 às 3 horas da tarde só as fotos de decoração, cerimonial, buffet, enfim. E aí, o que você vai fazer das 3 horas da tarde às 6 horas da tarde? Você vai editar tanto as 10, as 30 melhores fotos que você fez do evento, do ensaio, do aniversário, e também editar a foto dos fornecedores. Nossa, Rafa, é 3 horas, são, sei lá, 100 fotos. Cara, edita o quanto você conseguir dentro desse tempo. Esse é o segredo, porque se você em 3 horas conseguir editar 130 fotos e sobrou 50, em vez de você editar no outro dia das 3 às 6, você vai editar das 3 às 3h20. Então, vamos dedicar esse primeiro dia, vamos dedicar a segunda-feira a fazer a base para a gente levar na nossa semana. Então, você vai selecionar, tratar essas 20, 30 fotos do casamento, da festa, do ensaio, que seja, e também a foto dos fornecedores. E quando for entre 7 e 8 horas da noite, você vai publicar essa foto nas redes sociais e marcar todos os fornecedores que estavam lá, os noivos, etc. Por quê? Porque aquilo tá quente ainda. Se você postar no sábado, ou no outro, 2 meses depois, 3 meses depois, as pessoas já não dão mais tanta importância para aquilo. Então é extremamente importante que, fotografou, fez lá o negócio, pum, já solta uma coisa na segunda-feira. E na segunda-feira é o dia que a gente vai mais trabalhar. Consequentemente, se a gente trabalha mais num dia, no outro a gente vai tendo tempo um pouco mais livre. Então, depois que você publicou essa foto até as 8 da noite, para de trabalhar e vai fazer outra coisa. Vai fazer a caminhada de noite, vai jantar, vai fazer uma outra parada e esquece do trabalho. Aí a gente vai chegar na terça-feira, tá? Então na terça-feira, das 9 às 10, o que você vai fazer? A mesma coisa que você fez na segunda-feira. Você vai responder os e-mails, responder os comentários, responder as mensagens, responder os orçamentos. Das 10 às 10h30, você vai fazer a mesma coisa. Revisar o seu financeiro. De novo, são coisas que eu quero que você comece a fazer organicamente. Hoje, você que dirige, você olha para o câmbio para trocar marcha? Não olha, mas quando você começou, você olhava. Quando você começou a dirigir, você tinha que prestar atenção na embreagem. Hoje você não precisa. Começa a acontecer organicamente. É isso que eu quero que vocês coloquem em uma rotina onde sempre os horários se repitam com as ações que você tem que fazer. Consequentemente, isso vai virando hábito. Consequentemente, isso vai ficando mais fácil. Então, é por isso que eu estou passando bem detalhadinho aqui. De novo, é o meu fluxo.
Não é verdade absoluta. Funciona para mim. Se não funcionar para você, tenta fazer essa lista de coisas que você tem que fazer. Então, deixa eu ver onde eu estava aqui. Chegamos na quarta-feira. Na terça-feira ainda. Terça-feira você vai fazer a mesma coisa. Das 9 às 10, das 10 às 10 e meia. E das 10 e meia a meio-dia e meio, o que você vai fazer agora? Selecionar as fotos que vão para o cliente. É isso mesmo, você já selecionou as 20 e 30 do blog e vai selecionar as que vão para o cliente. E de novo, só dentro desse tempo. Se você conseguir selecionar 200, perfeito. Se você conseguiu selecionar tudo, perfeito. Só que use essas 2 horas para fazer exatamente só isso. Então pode ser que você não acabe hoje, mas você já adiantou muito um trabalho de amanhã. Então selecione nessas 2 horas o máximo de fotos que você conseguir da seleção que vai para o cliente. Das 2 às 4, faça o post no blog, faça o post no site. Por quê? Porque o primeiro lugar que essas pessoas têm que ver o trabalho completo, as 20, 30 fotos, tem que ser no seu site. Porque se você publicar todas as fotos no Instagram, todas as fotos no Facebook, ou mandar as fotos via WhatsApp para o seu cliente, você não está trazendo tráfego para o seu trabalho. Você não está trazendo visibilidade. Então, quando você publica as fotos no seu site na terça-feira, das 2 às 4 da tarde, você vai publicar, vai fazer um texto bonitinho, vai soltar aquela parada no Webmaster Tools, vai pedir para lá indexar no catálogo do Google e aí você vai começar a espalhar ela organicamente. Ah, Bigo, o que é espalhar a minha publicação organicamente? Você vai pegar esse link do seu site que está indexado e vai mandar no Instagram do noivo ou do pai, da gestante, blá, 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 enfim, e falar, compartilha com seus amigos para eles verem as fotos, compartilhe para todo mundo. E o que ela vai mandar? O que ele vai mandar? Ele vai mandar o seu site. E aí você vai ter mais pessoas acessando seu site e mais pessoas vendo mais do seu trabalho e a probabilidade de você fechar um novo contrato acaba aumentando. Então, na terça-feira, das 2 às 4, você vai postar no site, no Instagram, no Facebook, marcar as pessoas, Pinterest e também enviar as fotos para os fornecedores. Por quê? Porque os fornecedores no sábado já está lotado de foto que eles fazem no celular. No domingo também. Na segunda também. Na terça-feira vai chegar as fotos do fotógrafo. E aquela semana, a primeira semana, depois de um evento, é extremamente importante que você consiga passar esses arquivos. Porque depois da primeira semana fica complicado. Fica complicado, as pessoas não postam mais. Peraí, que deu um erro aqui. Não, não vai dar. Desculpa, voltando. Então, naquela semana, é importante você usar esse timing. É importante você enviar já na terça-feira as fotos para os fornecedores. E, das 4 da tarde às 6 horas da tarde, espalha seu trabalho para todo lugar, velho. Não tenha vergonha. Posta no grupo do Ed Brasil, posta no grupo da fotografia, posta no grupo de não sei aonde, não sei aonde. Mostra seu trabalho para todo mundo. Por quê? Porque o importante é você trazer tráfego para o seu site. Então, você vai ter 2 horas na terça-feira para fazer isso. Vocês estão percebendo que eu não coloquei reuniões presenciais, não coloquei ensaios na segunda e na terça-feira. Por quê? Porque na segunda e na terça-feira eu quero focar no que eu tenho que entregar para o meu cliente na divulgação daquele trabalho. Depois da terça-feira que começa meus espaços vagos dentro da minha agenda para fazer os meus ensaios, para atender os meus clientes e assim estabelecendo um fluxo decente. Então vamos lá, na terça-feira, das 4 às 6, você espalhou seu trabalho para todo lugar, toda a parada toda, e aí você descansou. Lembra, na segunda-feira você trabalhou até às 8. Agora, na terça-feira, você já trabalhou até às 6. Agora vamos para quarta-feira. O que você vai fazer na quarta-feira? Vai acordar às 7 horas da manhã? Vai acordar às 10 horas da manhã? Coloca dentro do seu fluxo, no mundo ideal nosso aqui, 7 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã você começa a trabalhar aí de novo. Responder os e-mails, comentários, orçamento e as caralho que tem que responder. Das 10 às 10 e meia você vai fazer a revisão do seu financeiro. De novo, eu quero que isso seja hábito. Vocês fazendo isso todos os dias, isso vai ficando orgânico, isso vai virando hábito e vai ficando mais fácil. E vocês vão vendo que no decorrer do tempo, no decorrer da semana, trabalhando dessa maneira, vai sobrando cada vez mais tempo lá para o final da semana. Então, na quarta-feira, das 10h30 meio-dia e meia, o que você vai fazer? Começar a editar as fotos para o seu cliente. Você não precisa editar tudo, ainda é quarta-feira. Só se foram 4 dias do evento. Você já está com todo o material descarregado, backupado, você já selecionou
as fotos para fornecedor, você já publicou no site. Agora você vai pegar aí das 10h30 a meio-dia e meio e vai selecionar essas fotos. Quantas fotos você vai selecionar para o seu cliente nesse horário? Quantas você conseguir. Isso, de novo, que é o segredo. Não estenda o horário, faça aquela função naquele determinado horário e até o quanto você conseguir. Não extrapole, não faça mais e também não faça menos. Faça aquilo que você se programou para fazer. Então, das 10h30 a meio-dia e meio, você vai começar a editar essas fotos. E, de novo, só faça isso nesse horário. Não abra o... ao vivo! Então vamos lá. Você vai editar essas 200 fotos, por exemplo. Selecionar essas fotos. Aí, das 2 às 6, você vai fazer as funções extras. E quais são as funções extras? Você pode fotografar um ensaio, você pode diagramar um álbum, você pode atender os clientes presencialmente, você pode fazer campanhas online. Então, na quarta-feira, se você seguir esse fluxo, você já está relativamente livre para seguir das 2 horas da tarde para frente, para ligar para um fornecedor, para falar para ele, cara, nossa, estava vendo um trabalho aqui, olha, vou mandar as fotos para você. Então você libera a sua quarta-feira no período da tarde para fazer esses trabalhos extras. Então, na quinta-feira você vai fazer a mesma coisa, das 9 horas da manhã às 10 horas da manhã, responder um e-mail, blá, 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 tudo que você tem que fazer. E lembra que eu falei que isso vocês iam fazer 3 a 4 vezes por dia? Então, se você faz isso das 9 às 10, na hora que você voltar do almoço, você faz isso das 2h10 às 2h20. Depois você faz isso das 6h10 às 6h20. Depois você faz isso das 9h10 às 9h30 da noite. Cara, você atende seu cliente todo dia e não precisa ficar entrando toda hora no WhatsApp, no Instagram para ver o que está acontecendo. Então, quinta-feira, das 9 às 10, vai responder os comentários, vai fazer todas as paradas, das 10 às 10h30 financeiro e das 10h30 a meio-dia e meio. Se você acabou a seleção já no primeiro, que eu acho que é um tempo relativamente suficiente, 2, 3 horas para você selecionar as suas fotos, então coloque dentro do seu fluxo. Se você já acabou, você vai começar a edição. Se você não acabou, você vai continuar a seleção. Vamos colocar que nesses 2 dias você acaba, então um acaba no primeiro dia, o outro acaba no segundo dia. Quem acaba no segundo dia, no primeiro dia, já começa a editar as fotos desse evento. Então eu, em 2 horas, consigo editar de 150 a 200 fotos. Eu entrego de 800 a 1000 fotos, mais ou menos. Então, se eu pego esse horário das 2 horas da tarde, das 10h30 da manhã a meio-dia e meio e começo a editar, quantas fotos eu vou editar nesse dia? 150, 200. Eu vou fazer com calma, vou olhar certinho dentro daquele horário. Se você não acabou a seleção, você pega e seleciona de novo. Aí o que eu vou fazer na quinta-feira, das 2 da tarde às 6 horas da tarde? As funções extras. E funções extras pode significar nada. Cara, por quê? Porque você já está com o seu trabalho descarregado, já publicou nas suas redes sociais, todo dia você está respondendo comentário, você está mantendo o seu financeiro ativo, você mandou as fotos para os fornecedores. Caraca! Pô, então agora tem 3 álbuns para diagramar. Beleza, você tem a tarde inteira na quarta, a tarde inteira na quinta, a tarde inteira na sexta, se você organizar o seu fluxo de trabalho. Tá vendo que não é um bicho de 7 cabeças, esse monte de função que a gente tem que ter, e logicamente dentro da realidade de cada um, de novo, eu estou falando do meu fluxo, e estabelecer horários pode funcionar para mim, como pode funcionar para um médico, pode funcionar para qualquer profissão. O fluxo de trabalho, você dividindo ele em horários certos e não desviando a sua atenção daquilo que você está fazendo para fazer outra coisa, você se torna muito mais produtivo, mas infinitamente mais produtivo. Se você pegar essa sequência, você que foi anotando, ou você que está pensando aí, cara, que eu vou fazer tal horário, tal horário, tal horário, pega a sua produção de hoje e depois de você estabelecer um fluxo, colocando o que você tem que fazer, os horários que você tem que fazer, a quantidade de tempo que você vai fazer aquilo, no prazo de um mês, sabe o quanto você ganhou, tanto em dinheiro, não sei, mas em vida, em tempo, que é a coisa mais cara que a gente tem no mundo, que ninguém pode comprar. Cara, em um mês você ter 10 horas, 15 horas, 20 horas a mais para fotografar, para curtir sua família, para sair viajar, para pescar, para bater uma bola. Cara, isso faz a diferença
na nossa vida. Então, se a gente manter um fluxo de trabalho realmente organizado e ser assim, é um general, mano. Cara, das 10h30, meio de meia eu tenho que fazer isso, das 10h30, meio de meia eu vou fazer essa parada e não vou encostar no meu celular. E as coisas começam a funcionar, você não deixa ninguém de lado e começa a fazer todas as funções que o fotógrafo precisa. E aí, você vai para sexta-feira, geralmente alguns têm evento na sexta, outro não, como eu geralmente não tenho, o que eu vou fazer na sexta-feira? Das 9 às 10, responder os e-mails, das 10 às 10h30 passar no financeiro, das 10h30, meio dia e meio, eu vou finalizar o meu trabalho. Então, se eu já editei, já deixei tudo certinho, eu fiz a revisão, eu vou finalizar o meu trabalho e vou deixar ele lá. Deixar exportando, por quê? Porque das 2 horas da tarde às 6 horas da tarde, eu posso fazer as funções extras. Eu posso fotografar um ensaio, eu posso colocar as coisas para carregar no casamento do sábado, eu posso acompanhar a minha campanha patrocinada no Facebook, no YouTube, no Instagram, que o ideal mesmo é você olhar uma vez por semana. Então você começa a organizar o seu tempo, você vê que não é tanto trabalho assim. Ah, mas vai aparecer um ensaio no meio do caminho. Beleza, faz o mesmo fluxo. Ah, o ensaio foi na quinta, pega na sexta, descarrega. Na outra segunda, vai fazendo. Porque você vai fazendo isso, os trabalhos não encavalam. O grande problema é, fotografou 6 casamentos no mês. Colocou o prazo de 1 mês para entregar. E, tipo, vai deixando. Ah, no estalo de um, no estalo do um, na hora que você vê, você atrasou, tem 10, 12 trabalhos para você editar, que tá tudo atrasado, e aí você fica 18, 20, 22 horas na frente do computador, o seu rendimento de edição não vai ser bom, o seu rendimento de fluxo não vai ser bom, e a qualidade do seu trabalho talvez não seja aquilo que as pessoas estão esperando. Certo? Então, o quanto mais a gente organizar o nosso trabalho, colocar as metas, colocar as funções que a gente tem que fazer, muito mais fácil vai ficar. E de novo, mensura isso, mede isso. Porque nada que a gente não mede, a gente vê o resultado. Ah, Rafa, eu quero ver daqui a um mês. O cara falou, nossa, coloquei os horários certinho das coisas que eu tinha que fazer. Cara, me deu tempo para ligar para 4 fornecedores e fazer uma reunião para fazer uma parceria. Ah, não, você tá perdendo tempo no TikTok, você tá perdendo tempo na onde? Tá ligado? Então, mano, é só organizar, é só você colocar a sua cabeça para funcionar, ver tudo que você precisa fazer, entender cada parte do fluxo e colocar dentro de uma planilha de horário. Nada tão difícil. Por quê? Porque os trabalhos você pode fazer escalonado. Você não precisa fazer tudo num dia. Vai fazendo dentro do seu tempo, mas faça sempre no mesmo horário a mesma coisa para que aquilo se torne orgânico e você nunca mais atrase um trabalho. Nunca mais é demais, né? A gente sempre vai dar uma atrasadinha às vezes, vai esquecer de enviar uma parada. Acontece, a gente é ser humano. Não pode falar, não, eu sou 100% o homem de ferro, perfeito. Não, cara, a gente é ser humano, a gente erra, mas quando a gente tem um negócio assim, já fica muito mais fácil da gente se organizar. E aí, sábado fotografa, domingo para trás, a mesma sequência. Então a dica que eu dou para vocês, crie uma lista das tarefas que você tem que fazer. Eu falei um monte aqui e tal, mas eu fui passando as tarefas que a gente tem que fazer no dia a dia como fotógrafo. Então elenca todas essas funções que a gente tem dentro da fotografia e coloca os horários para fazer. Estabeleça um fluxo dentro do seu horário. Cara, não quero trabalhar de manhã, porque de manhã eu sou um lixo. Se trocar eu por uma lata de estrume, velho, perde a lata e tem que pagar troco ainda. Ah, não, então eu vou trabalhar das 2 horas da tarde para frente, mas o meu trabalho vai até 10 horas. Cara, olha a liberdade que a gente tem, olha a profissão que a gente tem, velho. Então vamos organizar para que a gente tenha tempo para viver o lado bom da fotografia. O lado legal, que é você conseguir estudar, que é você conseguir fotografar, ser reconhecido pelo seu trabalho e ter tempo para você fazer suas viagens, as suas paradas de família e tudo que você tem vontade de fazer. E dentro do fluxo de trabalho você não pode abster ou recriminar a tecnologia. Dentro disso, cara, não tenta fazer uma folha de papel, velho, que nem essa aqui, ó. Isso aqui é o resumo, é o roteiro. Cara, não tenta fazer uma folha de papel, faz uma planilha, bonitinho, colocando os horários, com caixinha de check. Aí você vai ter o controle da empresa na sua mão. Ao invés de sempre estar atrasado, sempre o cliente enchendo o saco,
sempre com um problema para resolver e você está estressado, e fala, ah, ainda bem que chegou o corona, porque agora chegou a hora de eu desistir da fotografia, era isso que eu queria, não aguento mais noiva chata, não aguento mais criança ranhenta. Aí você começa a dar desculpa para todo mundo, a tirar para todo lado, e é porque você não está organizando o seu fluxo de trabalho e não está utilizando a tecnologia para isso. Você, por exemplo, tem o Album CRM, que, porra, te organiza todo o trabalho, todo o financeiro, toda a agenda, tem gestão de projeto. Você tem outras ferramentas que pode te ajudar. E a última dica que eu quero dar para vocês é criar uma hierarquia das coisas que são mais importantes no seu trabalho. Ah, eu acho que, Rafa, em vez de eu selecionar para os fornecedores, eu vou fazer tal coisa. Cara, não tem problema. Coloque hierarquia. Essa é a minha hierarquia. Cara, primeiro eu vou colocar minhas redes sociais, depois eu vou abastecer meus fornecedores. Então, assim, cria uma hierarquia das coisas que são mais importantes e coloquem elas em primeiro plano. Não deixem elas para você fazer no final do dia ou quando você está cansado. Pegue sua hierarquia, pegue sua prioridade e jogue para o começo do dia. Elenque dentro dos horários que você acha que vai funcionar e seja realmente feliz com a fotografia. Então, galera, eu acho que é isso que eu ia passar hoje. Acho que também, de novo, foi bem legal. Eu vou perguntar para a Jana antes. Não, peraí. Então, gente, foi muito legal. Espero que vocês tenham curtido a nossa live aqui, as dicas de fluxo de trabalho e tudo mais. Lembrando que se você não está no meu grupo do Telegram, entra lá, cara. A gente vai postar resumo dessa live. O fluxo, ó, esse fluxo vai para o seu Telegram, vai para o Telegram. Vocês estão vendo que o resumo, cara, está sendo feito com muito carinho, muito bem feito, tem um conhecimento muito massa lá, então fica tranquilo, quem tiver dentro do meu Telegram vai receber esse fluxo da maneira que eu falei aqui. Então, se você não está lá, entra, tá aí fixado na parada do Instagram, no Facebook, no YouTube, faz parte da comunidade lá, que eu tenho certeza que você vai crescer muito com ela. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, mais uma live com mais de 30 pessoas dentro do Instagram, um monte no YouTube, Facebook, a galera não saindo, e os comentários que vocês estão deixando aí, muito bom, achei interessante, acho que é o que me mantém para fazer isso, porque, cara, 4, 5 folhas de roteiro, é assunto para falar todo dia, cara, é assunto, é garganta. Então, muito obrigado, e de novo, curte meu YouTube, você que tá aqui no Instagram, cara, vai lá no meu YouTube, curte o canal, deixa um joinha, deixa um comentário, que vai ser muito importante isso pra mim. Então, galera, obrigado de coração.